Não me conhece ainda? Sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, diretamente de Fortaleza, Ceará, ministro da palavra de Deus. E hoje, dia 1º de agosto de 2020, quero ministrar mais uma mensagem da palavra de Deus para você e para todos que estão ouvindo. E esta mensagem ficará gravada tanto aqui no Facebook, quanto também no canal Evangelho da Graça, no canal do YouTube, certo? Com o tema da mensagem hoje, quem era a serpente no Éden? Então nós vamos descobrir quem era a serpente no Éden. Será que era Satanás, bicho de cauda, de chifre? Ou será que era o Adão? E agora, hein? Então vamos nós para a palavra de Deus, para não... já estou com... 20 minutos, né? 20 minutos já atrasado, então vamos nós para a ministração da palavra de Deus, para que a gente não possa perder muito tempo. Vamos lá. O tema da nossa mensagem de hoje é quem era a serpente no Éden. 2 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1, 2 e 3, que é a leitura, o versículo oficial que nós vamos ler, beleza? Diz assim a palavra do Senhor. Oxalá, no caso aqui Paulo estava falando aos Coríntios, né? Ele dizendo, oxalá me suportasseis, ou me suportariam, ou me suportam, um pouco na minha insensatez. Se suportar-me ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vós desposeis com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temos que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O nosso amado Paulo aqui, ele estava aconselhando aos irmãos de Coríntios, e ele chegou a afirmar dizendo, eu me desposei, ou eu estou noivo com Cristo. A palavra desposar significava noivo, né? Eu me desposei com Cristo, que no caso é a igreja, mas vocês têm que estar vigilante, porque as astúcias virão. Versículo 3 ele diz, mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida o vosso entendimento, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Meus amados, para nós falar sobre esse assunto hoje, quem era a serpente no deserto, e para nós descobrir quem era esta serpente no deserto, precisamos entender um pouco da história bíblica. Precisamos entender sobre os relatos da Bíblia, precisamos entender sobre as linguagens figurativas que a Bíblia apresenta, precisamos entender sobre a linguagem alegórica e um pouco sobre a linguagem literal. Muito momento, nosso próprio Deus e o nosso amado Jesus de Nazaré, ele falou em linguagem de figura. Jesus ele gostava de usar a linguagem de figura como uma forma de parábola, que era exatamente para confundir aqueles que estavam ao seu redor, para que ouvisse e não entendesse, e para que veja, não vesse. Era isso que ele chegava a dizer. Então chegou um momento em que o próprio Deus, ele falando na sua palavra, ele deixou algumas mensagens ocultas para algumas pessoas para não entender, mas ele revelou aos pequeninos a sua mensagem, a mensagem da graça. Mas infelizmente
muitas serpentes têm aparecido e têm roubado o entendimento das pessoas, para que não entenda sobre esse entendimento, para que não veja com os seus próprios olhos, chamados os olhos da mente, os olhos espirituais, não receba esta palavra no seu coração e não tenha uma palavra salvística ou uma palavra salvadora, que não vai mais salvar, mas que já salvou. Infelizmente, a gente vê que muitas pessoas são enganadas. E quando nós falamos sobre a serpente no Éden e quem era a serpente no Éden, as pessoas acham que era mesmo uma serpente, literalmente uma cobra. Literalmente acha que era uma cobra, que Satanás, o diabo, o capeta, o chifrudo, o bicho velho, o chico-tripa, o Zé Pilantra, o Zé Pilintra, o nego velho, o preto velho, o cabrocho, entrou na serpente e enganou a Eva. Só que na realidade, amado, precisamos entender sobre as linguagens de figura que a própria Bíblia nos mostra. Então, quando nós entendemos sobre essas linguagens de figura, nós vamos entender que existia uma serpente lá no deserto que não era uma cobra, um réptil, que não era, e era exatamente um homem chamado Adão. E como que nós vamos descobrir isso? Mais uma linguagem de figura aparece na Bíblia, quando o Senhor Deus colocou no jardim do Éden, quando o Senhor Deus colocou no jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore foi essa que Deus colocou lá no jardim do Éden, no conhecimento do bem e do mal? Muitos dizem, os historiadores ou os filósofos estudiosos dizem que era o pé de maçã. Por quê? Porque a maçã é bonita, tem formato de coração, e quando Eva olhou para aquela maçã, desejou. Adão também olhou e desejou, só que na realidade, se você for olhar na Bíblia, não vai aparecer em nenhum momento o nome maçã ou o nome de qualquer outra fruto, mas diz que era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde que essa árvore foi plantada? No meio do jardim. Revelações aí para os irmãos aí, pregadores, doutores da escola dominical e também os professores de teologia, filosofia, hermenêutica e exegese. Eu vou exatamente revelar para vocês aonde é que estava essa árvore e o que era esta árvore. Podemos fazer uma etimologia e entender que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava plantada na mente de Adão, na cabeça de Adão. Conhecimento, o intelecto. Era essa árvore do conhecimento do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal não foi plantada para mim, não foi plantada para você, não foi plantada para Eva, foi plantada para Adão. O que é a palavra, ou o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A palavra de ordem que o próprio Deus deixou para Adão. Que ele passou a comer esse conhecimento. Que ele passou a ter esse entendimento. Então em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15, está escrito assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Pegou Deus o homem, colocou no jardim do Éden um homem chamado Adão, para ele lavrar e guardar o jardim do Éden. Versículo de número 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podeis comer livremente. Vamos lá, vamos fazer aqui uma esticologia para ver que as pessoas entendem. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podem comer livremente. De toda o quê? Árvore do jardim. Se você for levar literalmente uma linguagem literal, quem é o homem ou o animal que come árvore? Nenhuma. Nenhum animal come árvore. Os animais comem fruto da árvore. Não se come árvore, se come fruto da árvore.
Então, o que acontece? Quando o próprio Deus disse para Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo: Adão, você foi criado em um propósito, e o propósito é para você reinar eternamente, viver eternamente na terra. Só que ele, como era um homem terreno, feito do pó da terra, a sua mente ficou curiosa. O mal entrou na sua mente e ele ficou agora querendo entender que árvore era essa. Porque todas as árvores do jardim ele conhecia, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia. Então ele criou uma curiosidade: e agora eu preciso participar para me ser igualmente a Deus, para me ser conhecedor desse bem e desse mal. Só que na realidade Adão não poderia ser igual a Deus. Por que Adão não poderia ser igual a Deus? Por que Adão não poderia ser um verdadeiro filho de Deus? Porque Adão foi criado da terra. Adão, ele não tinha espírito, Adão só tinha corpo e alma. Adão foi criado do pó da terra. Por isso que ele não tinha esse entendimento, porque ele não tinha espírito. Só que ele desejou. Como era um homem formado da terra, como era um homem carnal, queria conhecer as coisas do espírito, ele desejou no seu coração, na sua mente, e agora ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu literalmente, mastigou? Não, querido. Ele participou aqui na sua mente, na sua metanoia. Ele passou a participar. Versículo 17 diz assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí quando essa palavra aparece, comerás, as pessoas entendem que isso é literal. Comerás, comer. Só que o comerás aqui era uma linguagem de figura. Então o próprio Deus estava falando para ele: não coma, Adão. Era uma linguagem de figura, mas as pessoas não entendem. Acham que Adão comeu mesmo uma maçã, comeu a banana, comeu a jaca, comeu o melão, o abacaxi. Irmão Francisco Menezes, qual é a fruta que você vende aí, irmão Francisco? Achou que Adão comeu desse fruto. Só que na realidade Adão participou aqui na mente, ó. Ele queria se tornar um igual a Deus, que não poderia, porque Adão foi feito da terra, era filho da terra, e aí ele desejou em seu coração à mente, e agora ele passou a ter morte, porque o próprio Deus falou para ele: ó, no dia que você comer, certamente morrerás. Morrerás o quê? Morrerá o seu conhecimento de Deus, morrerá a sua comunhão com Deus, morrerá a sua integridade com Ele, morrerá aquele momento de viver com Ele. Então ele automaticamente, quando todo mundo sabe que quando Adão participou ou comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso do jardim do Éden, e ele passou a trazer uma consequência terrível. Então, quem foi que recebeu a ordem lá no jardim do Éden? Foi Adão. Então, por esses versículos aqui, já dá para nós entender que Adão era a serpente. Irmão, como é que você pode afirmar? Para quem foi que Deus deu a ordem? Cobra, segundo a ciência, cobra não ouvem. Cobra não tem uma audição como nós temos. Animais não ouvem o que nós entendemos. Quando nós estamos falando com ele, não entende. Um cachorro, um gato, um jumento, uma vaca, uma cobra, nada desses animais vão entender a nossa linguagem. Eles não entendem. E como é que um cachorro, você diz, vem cá, ele vem? Mas não foi assim. Com o seu treinamento, você vai treinando os animais e eles vão tendo uma confiança. E aquela palavra vem, ou você dá um cio, ou qualquer coisa, ele já vai passando a entender que você está dando uma ordem para ele. Então, Adão era diferente dos animais. Adão tinha um raciocínio, Adão tinha uma mente, tinha uma metanoia. Adão tinha uma consciência. E Deus falou com quem? A serpente que aparece lá no deserto, ou no Éden, não era a serpente literalmente uma cobra, mas era exatamente Adão. Quem foi a ordem que Deus deixou?
Versículo 16, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem. Quem era esse homem? Adão. Dizendo, de todas as aves do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. E no dia em que Adão comeu desse fruto, ele morreu. Morreu como? Seu conhecimento. A sua mente se abriu. Adão, ele andava livremente com a sua esposa Eva e nunca tiveram relação sexual ou fizeram amor. Nunca. Até o momento não tinha. Mas no momento em que Adão tem esse conhecimento, agora ele cria um desejo para sua mulher. É tão certo que ele corre e começa a costurar figos, né? Fazendo roupa para cobrir as suas partes íntimas. E o interessante nesse entendimento, nós vemos que o homem criou um desejo pela mulher, a mulher criou um desejo por o homem, e vem aí as suas consequências. Vindo as suas consequências, agora lá vai Adão pagar o preço, né? Ou pagar o pato. Por quê? Quando alguém sai do propósito de Deus, ele vai entrar no seu propósito. E o propósito do homem pode dar errado ou pode dar certo. Porque o homem, ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Deus é. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está lá, ele está aqui e ele está em qualquer lugar. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Mas o homem não. Ele faz seus planos hoje. Amanhã pode dar certo, mas também pode dar errado. Então Adão, a partir do momento em que ele perdeu aquela comunhão com Deus, ele morreu ao seu entendimento, agora ele passa a ver as coisas por outro lado. Ele era um homem feito da terra e agora se tornou um homem carnal. A sua é como fosse uma transformação. A sua carne, que não era carne, era terra, agora se transformou em uma carne. E a carne passou a ter desejo pelo quê? Pelas coisas da carne. A palavra serpente é uma metáfora. Ou não é? É, filho. A palavra serpente é uma metáfora. Como que eu vou entender que a palavra serpente é uma metáfora? Jesus falou para os seus discípulos, sejam prudentes como as serpentes. Será que os discípulos deles se transformaram em uma serpente? Não, é metáfora. Como Moisés levantou aí, outra metáfora aqui, ó. Da serpente. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o filho do homem seja levantado. Como Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram da história que Moisés levantou uma serpente, colocou na cabeça de uma estaca e todos que olhassem para aquela serpente eram curados, porque existia uma praga de serpentes que mordiam as pessoas e as pessoas estavam morrendo? Então Deus ordenou para Moisés, Moisés, levanta uma serpente, coloca na cabeça da estaca e todos que olharem para esta serpente, eles serão curados. Mas aquilo era uma figura que Cristo também ia ser pregado na cruz e todos que olhassem para ele seriam curados. Curado o quê? A sua vida espiritual, ou o seu espírito ia ser salvo, porque era exatamente a cura do espírito, eles iam ter uma salvação. Então todo momento vem uma forma de metáfora na palavra para chegar até a Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 2, diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quem é esse dragão? Quem é essa antiga serpente? Quem é esse diabo? Quem é esse Satanás aqui? Adão. Irmão, pelo amor de Deus, o que é que você está dizendo? A palavra de Deus diz em Apocalipse que não aumente nem o tio, nem tire, nem o jota, porque se você aumentar ou tirar, vai ser tirado o seu nome do livro da vida, vão aumentar as pragas. E você está dizendo isso? Amado, está bem explicado, bem explícito aqui na palavra de Deus. Ele prendeu. Quem foi ele que prendeu? Jesus.
O dragão, quem era o dragão? A mesma antiga serpente. Quem é essa antiga serpente? O diabo. Quem é o diabo? O mesmo Satanás. Porque a palavra diabo, ela não é uma palavra literal. A palavra diabo é um adjetivo de acusador, de opositor, apontador. Quando se fala de mentira ou se fala de mentiroso, está dizendo que é o diabo. E esse dragão aqui, essa antiga serpente aqui, estava falando de quem? Estava falando do próprio Adão. Estava falando do Adão, antiga serpente. Quem era a serpente lá no Jardim do Éden? Adão. Agora ficou claro, né, irmão Enéas? Dá para entender quem era a serpente lá no Éden. Deus fala com a serpente. Deus falou com a serpente? Falou. Não. Deus falou com uma cobra. Você algum dia conversou com a cobra? E ela conversou com você? Você já ouviu uma metáfora quando um homem chama a mulher de cobra ou quando a mulher chama a outra de cobra? Será que ela é uma cobra mesmo? Quando vê uma pessoa causando maldade, problema ou é sargaz, você chama ela de quê? Cobra. Rapaz, fulano de tal é uma cobra, mas você está dizendo porque ela é sargaz. Você está dizendo que ela parece com quem? Com Adão. Quando o homem diz que o outro é um dragão, não é porque ele solta fogo, é porque ele é forte, porque ele é vermelho, porque ele é poderoso. O dragão, ele tem esse poder. E quando você chama outra pessoa de Satanás, está dizendo que ele é opositor, acusador ou oponente à verdade. Então, se alguém se levanta contra mim hoje, contra a verdade que eu estou pregando, eu posso chamar ele de diabo, de Satanás. Porque é isto que significa, a palavra diabo ou Satanás significa opositor. Deus fala com a serpente. Vamos ver quem era essa serpente que Deus falou. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Essa palavra serpente quer ter colocado Adão. Então o Senhor Deus disse a Adão, a serpente, Porquanto fizeste isto, maldita será tu dentre todos os animais domésticos. Quem é tu? Adão. E dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Algum dia você já viu uma serpente, uma cobra, comer pó da terra? Serpente não come pó da terra. Cobra não come pó da terra. Quais são as comidas das cobras? Elas comem carne, comem, nem fruto muito elas não gostam de comer, elas gostam de comer carne. Então quem era essa serpente aqui? Adão. O próprio Deus estava falando com ele. E o interessante é que ele falou assim, olha, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será tu dentre todos os animais domésticos. Versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher. Porém inimizade entre ti, a serpente, não, Adão, entre ti e a mulher. E entre a tua descendência e a sua descendência. Cobra tem descendente? Vamos lá analisar direitinho, porque eu sei que os críticos vão aparecer aí, os professores de escola dominical, os teólogos vão aparecer, os filósofos, os estudiosos aí de hermenêutica, de exegese, vão aparecer e vão dizer, mas Chagas está errado. Por quê? Então me mostre uma descendência de cobra. Me mostra. Não tem, filho. Não tem. A caninana, a papa-ova, a sucuri, a cobra preta, cobra branca, a amarela, não tem, filho. Descendência. São cobras, só tem, muda de nome, muda de título, ou muda de... mas não tem uma descendência.
Quem é que o próprio Deus estava falando aqui? Ele estava falando com Adão. Estava dizendo para ele, ó, tu é uma serpente. E agora eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua descendência, descendência falando de descendência humana, origem, filhos, e a sua descendência, este te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirá a cabeça. Quem foi essa serpente que feriu o calcanhar? E agora nós vamos descobrir. Lendo a palavra, nós vamos descobrindo, caminhando dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos descobrindo quem era exatamente essa serpente que mordeu o calcanhar. Mordeu o calcanhar, queridos, não significa, mordeu o calcanhar, não significa que é uma mordida literal. Isso é linguagem de figura. Quando Jesus falava, ou quando Deus falava sobre morder calcanhar, estava falando sobre traição. Como assim? Você já ouviu alguém falar, eu fui apunhalado pelas costas? Foi um punhal literal? Não, foi uma traição. Punhalada por as costas, traição. Mordeu o calcanhar, traição. Quem foi que mordeu o calcanhar da descendência? Ou quem foi essa serpente que mordeu o calcanhar? Judas. Judas foi a serpente que tirou, ou melhor dizendo, que feriu o calcanhar. Como assim? Judas foi quem traiu Jesus. Que Jesus era quem? A descendência de Adão. Ou o descendente. Melhor dizendo, não era a descendência, é o descendente. Por quê? Porque Adão, ele era filho da terra. Adão era o filho do maligno, ou melhor dizendo, ele era o maligno, né? O homem mau. Então, a descendência de Adão, como foi que começou essa descendência? Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha como foi que começou. Conheceu Adão a Eva. Como assim? Se há tantos anos, há tanto tempo Adão estava com Eva, como é que ele não tinha conhecido ainda? Como é que ele não tinha conhecido ainda? Vamos entender, amados. Quando a Bíblia diz que o homem conheceu a mulher, ele teve relação sexual, ele fez amor, certo? Conheceu Adão a Eva. Quando Adão conhece a Eva, foi um momento de prazer, um momento prazeroso, uma relação. Ou conhecer alguém significa hoje eu olhar para alguém e dizer, eu conheci o irmão Enéas pessoalmente. Eu conheci o irmão Francisco Menezes pessoalmente. Conheci o irmão Orlando pessoalmente. Isso é conhecer? É, no nosso linguajar hoje é. Mas o linguagem da Bíblia, conhecer, o homem conheceu a mulher, ou a mulher conheceu o homem, significava ter relação sexual. Então a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu. Dá para entender agora? Como conhecer significa relação? Ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse-lhe, alcancei do Senhor um varão. Caim era o quê? A semente mal, o descendente que estava agora nascendo. E agora, esse descendente é considerado como filho da serpente. Quem era o filho da serpente? Caim. Caim era o filho da serpente. Quem era a serpente? Adão. Como que nós podemos ter mais alguma referência sobre isso para que a gente possa entender? Porque você está falando besteira. Amado, a gente pregamos a palavra, ensinamos e mostramos na Bíblia para não existir dúvida. Não adianta você vir contra nós, não adianta você vir contra mim e dizer que eu estou falando besteira. Eu estou provando para você dentro da Bíblia. A minha oração todos os dias é que a sua mente seja aberta, seus olhos sejam iluminados, sua mente seja ativada e você possa entender a palavra de Deus.
o filho da serpente. Vamos ver quem era o filho da serpente. 1 de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. 1 de João, capítulo de número 3, versículo 11 e 12. Diz assim o 11: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que desde o princípio? Desde Gênesis. Que nos amemos uns aos outros. O 12, a revelação. Quem era o filho da serpente? Não sendo como Caim, que era do maligno. Quem era o maligno? Adão. E matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mal ou más, e as de seu irmão justa. Por que que as obras de Caim eram mal? Porque ele era filho de quem? Da serpente. O descendente de Adão, Caim. As suas obras eram mal porque era filho da serpente, filho do mal. Quem foi feito do barro? Quem foi que foi feito do barro? Romanos capítulo de número 9, versículo de número 19 ao 21. Vamos ver quem foi feito do barro. Quando você é feito de barro, ou quando foi feito de barro, as obras eram mal. E hoje tem muitas pessoas dizendo: eu sou feito do barro, pó da terra, vou morrer e voltar de novo para a terra. Não, filho. Se as suas obras for mal, é exatamente o que representa. Que você é um filho da perdição, que é um filho do mal, que é um feito do barro. Mas nós que vivemos fazendo obra de Cristo, fazendo a obra boa, nós não somos filho de barro, não somos filho da perdição e não somos feitos por homem, feito por mão de homem, nós somos feituras da mão de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 19. De mim as, então, porque se queixa ele ainda? Por quem resiste à sua vontade? 20. Mas o homem que és tu, mas ó homem quem és tu, que a Deus replica, ou que a Deus discute, porventura a coisa formada dirá ao que o formou? É porque a minha linguagem é diferente, né? Porque o fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso para uso de honra ou honroso, e outro para o uso desonroso. De quem Paulo estava falando aqui para os romanos? De Adão e de Eva. Estava falando dele, ou estava falando dela. Quem és tu, homem, para discutir contra o teu Criador? Por acaso Deus não pode fazer do mesmo barro, ou o olheiro do mesmo barro, fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Pode sim, foi o que aconteceu lá no ventre de Eva. Nasceu um vaso para honra e um vaso para desonra. Quem foi o vaso de honra? Abel. E quem foi o vaso de desonra? Foi Caim, o filho da perdição, ou o filho da serpente, o descendente, que veio exatamente trazendo suas obras mal. Por quem entrou o pecado no mundo? Por quem entrou o pecado no mundo? Por Adão. Foi daí que começou a gerar todas essas maldições. Foi daí que começou a gerar todas a desgraça. Foi daí que começou a gerar a morte. Porque a morte entrou por quem? Pelo Adão. Pecou, morreu. Então agora a partir daí começa esse pecado se alastrar na vida de todos. Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, na realidade, era o homem perfeito, a criação perfeita de Deus. E Deus errou? Não, filho, Deus não errou, Deus não erra.
Mas o homem que é feito de barro, eles se corrompem. Vem a chuva e derrete. Vamos fazer esticologia aqui, vamos. O homem que é feito de barro, ele racha no sol. O homem que é feito de barro, ele derrete na chuva. O homem que é feito de barro, ele não aguenta tempestade. Foi o que aconteceu com Adão. E hoje você diz que é feito de barro. Cuidado que o sol vai vir. As provas, as lutas. Eu não sou feito de barro. Sou feito pela mão do Criador. Realidade. Nós somos formados, né? Não somos feitos. Fomos formados pela mão do Criador. Quem foi homicida desde o princípio? Vamos descobrir aqui quem foi homicida desde o princípio. João capítulo 8, versículo de número 44. Que o sistema religioso chama de diabo. Quem foi homicida desde o princípio? O diabo. Só que vamos descobrir quem foi o homicida desde o princípio. João capítulo 8, 44. Vós tende por o pai, o diabo. Quem era o pai? Ele chamava Abraão. Ou Adão. Adão era o pai de toda a humanidade. Ele começou desde o princípio. Então ele era o pai da humanidade. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, Adão. Ele é homicida desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio? Sim, já mostramos. E nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Aí o sistema, junto a esse versículo, diz, está aqui, é o diabo. É o diabo, na realidade está certo o sistema. Só que o diabo aqui não é um ser de caudas. Só que o diabo aqui não é um ser espiritual. O diabo aqui é o próprio Adão. Somos espírito revestido de carne. Verdade, irmão Enéas? Então ele está falando aqui do próprio Adão, que é mentiroso desde o princípio. Como assim que Adão era mentiroso desde o princípio? Vamos mostrar para você. A morte reinou desde Adão. Romanos capítulo de número 5, versículo 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Porque a lei veio por quem? Pelo Moisés. E a lei e o pecado já reinava no mundo. Através de quem? De Adão. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança, transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Quem foi que viu? Ou quem foi que veio? Jesus. Então, Adão era um homem do mal, ou um homem maligno, feito da terra, um animal, o diabo. O próprio Adão era o maligno, o mal, homem terreno, ou chamado também de animal. Como assim? Terreno, animal e diabólico. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. 14. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quem é que era terreno? Adão. Quem é que era animal? O próprio Jesus, o próprio Deus chamou ele de animal. Ou não foi? Tu rastejarás entre todos os animais domésticos e comerás do pó da terra. Deus chamou ou não chamou ele de animal?
Deus chamou ou não chamou ele de diabo? Chamou de serpente, de cobra, de dragão, opositor, mentiroso, pai da mentira, mentiroso desde o princípio. Então ele é o próprio diabo. Quem é que era o diabo? A carne opositora. Até hoje a carne, ela é um diabo na vida do ser humano. Se ele der lugar à carne, ela continua sendo o diabo, mesmo sendo derrotada lá na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também, Jesus, participou das mesmas coisas, para que a sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, ao saber, o diabo, que é a carne. 16. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e todas as obras são mal. É ou não é? A carne é ou não é um diabo que sempre está causando desordem? A carne é mal. É o diabo. A carne, ela está pronta para adulterar, para se prostituir, para matar, para roubar. Está pronta para mentir, pronta para destruir. Sentimento faccioso, ciúme, ira, discórdia, dissensões, tudo isso a carne faz e se opõe contra o Espírito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 46 e 47, para entender esse mistério de covas nébias. Assim também está escrito: o primeiro homem, quem foi o primeiro homem? Adão. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Ele não tinha espírito, era apenas uma alma vivente. O último Adão é espírito vivificante, Jesus Cristo ressuscitado. 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Quem é que Paulo estava falando aqui? Estava falando de Adão e estava falando do Cristo ressuscitado. Ele estava falando de Adão, o homem criado por Deus, e do homem feito por Deus, o espiritual. O filho da perdição. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 3, para nós entender quem era o filho da perdição em que Jesus estava falando, ou em que era a serpente que ia morder o calcanhar. Mateus 27, 3. Então Judas, olha a serpente aqui aparecendo. Aquele que o traiu, vendo que Jesus foi condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata para anciões, dizendo: 4. Pequei traindo sangue inocente. Respondendo eles: que nos importam? Seja isso lá contigo. Foi problema seu. Foi você que entregou para a gente apenas pagamos. Versículo 5. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Achei a solução. Traí meu amigo, traí Jesus, traí o Salvador. Agora o que o resta me fazer é me enforcar, me matar. Pronto, é a solução. O próprio Jesus disse que nenhum dos seus que ele escolheu se perdeu, senão é certo o filho da perdição. João capítulo 17, versículo 12. Enquanto eu estava com eles quem? Os discípulos, eu o guardava no teu nome, Pai, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perderam, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quem era o filho da perdição? Judas. O diabo é a carne. Não, irmão, não aceito esse negócio. Não aceito. Não aceito, o diabo não é a carne. Ah, é problema seu se você não quer aceitar. Mas a carne é o diabo. Como que você pode me provar, Chagas, que a carne é o diabo? Vamos lá.
Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 17. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É ou não é a carne que é o diabo? O diabo, o nome diabo significa o quê? Opositor, acusador. Então a carne, quando ela se opõe contra o espírito, ela é um diabo. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Exterminai, pois, os vossos... exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. A prostituição, a impureza, as paixões, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, e a idolatria. Versículo 6. Pelas quais coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem comete essas coisas, como Paulo estava dizendo, vem aí a ira de Deus. E quando Deus se ira, ele pune. E aí é a punição. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 12. Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos para que reinamos a impiedade e as paixões mundanas. Vivemos num presente mundo sóbrio, justa e piamente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurança e esperança e aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Era a esperança que eles tinham. E o Tito estava falando para os irmãos. Que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boa obra. Ele já purificou. Nós já somos esse povo purificado, zeloso e de boa obra. E por que que eu ainda vivo praticando as obras do diabo? As obras da carne. Quem é o pai da mentira? O diabo ou Adão? É o diabo. E quem era o diabo? Adão. A carne. Como que nós vamos descobrir se era isso mesmo? Vamos lá, filho. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Está aqui a resposta. Para depois você não dizer que eu estava mentindo e pregando uma heresia, pregando mentira, coisas que eu não conheço. Gênesis capítulo de número 3, versículo 12. Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me deste por companheira, deu-me a árvore e eu comi. É ou não é Adão que é o pai da mentira? Mentiroso. E ainda caluniador, acusador, apontador, opositor. Ele acusou o próprio Deus. Foi tu que me deu a mulher. A mulher que tu me deu, por companheira deu, da árvore eu comi. Quem é o pai da mentira? Adão. E todas as vezes que você mente, você parece com quem? Com Adão, obra da carne. Você é o diabo quando você mente. Você é um Adão. E o próprio Deus, ele falou: filho, vocês precisam, ou vocês têm que reinar em vida. E para me reinar em vida, eu tenho que deixar o quê? As obras da carne. Se eu quero reinar em vida, eu tenho que deixar as obras da carne. E como é que a gente reina em vida? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais do que receberam a abundância da graça, do dom e do dom da justiça, reinarão em vida por um só justo, Jesus Cristo. Eu estou reinando em vida.
vocês reinam em vida. Você, meu amado, que vai ouvir essa mensagem, pode reinar em vida. E como é que nós reinamos em vida? Desativando as obras da carne, não servindo mais a carne nem o diabo, e passaremos a reinar em vida. E o que é o reino, ou o que é reinar em vida? É ter gozo, é ter paz, é ter alegria no Espírito Santo. E quem comete as obras da carne não pode reinar em vida. Como está escrito em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 21. Quem comete essas tais coisas não reinarão em vida. Então, meu amado, esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que o entendimento tenha alcançado e que vocês entendam quem foi a serpente no Éden. Quem foi a serpente no Éden? Deu para descobrir? Adão. Adão, sim, foi a serpente no Éden. Será possível que você tenha coragem de me dizer que eu menti? Será possível que você tenha coragem de dizer que a palavra é mentirosa? Será que você tem coragem de dizer que esta palavra não é verdadeira e que eu coloquei uma serpente lá no jardim do Éden? Nem lá eu estava. A palavra diabo significa acusador. Quando você não fala a verdade, você é um diabo. Quando você acusa alguém, você é um diabo. Então, meu querido, que esta palavra possa ativar a sua mente, que esta palavra possa abrir os seus olhos e você possa reinar em vida. Graça e paz a todos. Melhor tarde, estou finalizando aqui. Espero que esta mensagem possa alcançar muitas vidas. E o que eu peço aos meus amados é que compartilhe cada dia mais mensagem como essa para ter uma liberdade à vida daqueles que vivem presos no sistema e presos ainda na carne, fazendo a vontade da carne. Graça e paz para todos e uma tarde maravilhosa na presença de Deus. Fui!